Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula dessa série que busca trabalhar as habilidades do pensamento computacional através da ferramenta Scratch. Essa aula será dedicada para solucionar o desafio deixado na aula anterior, a construção da animação Fundo do Mar. Então, vamos começar assistindo a animação e registrando os passos de forma sequencial. Como de costume, primeiro faremos uma análise detalhada do nosso problema, para somente depois começar a programar. Podemos perceber que a animação começa com um mergulhador que é controlado pelo usuário, usando as setas direcionais do teclado. Depois, aos poucos, vários peixes vão surgindo. Todos ficam nadando de um lado para o outro da tela, em velocidades diferentes até que surge um tubarão. Então, para começar, precisaremos incluir os atores, que são 6 no total. Um mergulhador, 4 peixes e um tubarão. Precisaremos controlar os movimentos do mergulhador usando as setas direcionais do teclado. Depois, precisaremos colocar sua fala, que é mostrada logo no início da animação. Em seguida, precisaremos programar o movimento dos peixes e do tubarão. Se você reparar bem, todos os peixes e o tubarão fazem um movimento padrão, que é nadar de um lado ao outro da tela. A única diferença é que eles aparecem em momentos distintos e locais diferentes, e alguns peixes se movimentam mais rápido do que outros. Logo, a programação deles deve ser bem parecida. Exatamente por isso, vou fazer toda a programação para um peixe e depois copio essa programação para os demais. Então, falando do primeiro peixe, preciso fazer com que ele seja mostrado somente após alguns segundos. Afinal, a animação inicia apenas com um mergulhador olhando os corais. Depois, preciso fazê-lo se mover sempre, e quando ele chegar no final da tela, ou seja, lá na borda, preciso fazer com que ele vire e continue se movimentando, sem parar. Depois de finalizarmos a programação do primeiro peixe, só precisamos copiar seu código, ou seja, sua programação para os demais peixes e para o tubarão. E corrigir aqueles detalhes, que são a posição onde cada um inicia, o momento em que eles entram em cena e a velocidade com que nadam. Também precisaremos incluir aquela música de suspense, momentos antes da entrada do tubarão em cena. E para finalizar, precisaremos colocar a fala do mergulhador. Então, vamos começar a implementação incluindo o cenário e os atores. Quando colocamos o mouse sobre um ator, podemos ver as suas fantasias. Repare que a fantasia desse ator são exatamente os 4 peixes presentes na animação. Então, isso significa que teremos 4 atores iguais a esse, porém cada um com uma fantasia. Agora é só mudar a fantasia de 3 desses peixes, assim. Prontinho, agora temos 4 peixes com aparências diferentes. Vou diminuir o tamanho deles apenas para ficarem proporcional ao tamanho do cenário. Vamos iniciar a programação do mergulhador. Por isso, vou ocultar os demais atores, só para não atrapalhar. O primeiro passo é controlar os seus movimentos com as setas direcionais do teclado. E na aula passada vimos que podemos fazer isso de forma bem simples usando os blocos de evento, quando a tecla for pressionada e o bloco mova. Vamos começar controlando o movimento para cima. Lembrando que antes de fazer o ator se mover, precisamos dizer em qual direção ele irá se mover. Pronto! Isso fará com que o meu ator se mova para cima toda vez que eu pressionar a tecla seta para cima no meu teclado. Agora posso duplicar esse código para fazer com que ele se mova para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Só precisarei corrigir a tecla que é pressionada no meu evento e o ângulo para onde o ator irá se mover. Prontinho. E para que o ator não fique de cabeça para baixo, é só clicar aqui na propriedade Direção e escolher a opção direita/esquerda. E para finalizar com o mergulhador, vamos programar a sua fala inicial. Prontinho. Seguindo o nosso planejamento, vamos agora fazer toda a programação para o primeiro peixe. Como vimos, a animação inicia sem nenhum peixe na tela. Então, após definir a posição onde o peixe irá iniciar a animação, precisamos escondê-lo e esperar um pouco para exibi-lo. Vou considerar que esse tempo é de 4 segundos para o primeiro peixe.
Depois precisaremos fazer com que este peixe nade, e isso nada mais é do que movimentá-lo sempre. E a exemplo das aulas anteriores, podemos fazer isso com os blocos sempre e o bloco mova. No caso do peixe, para ele nadar, eu não preciso fazer aquele efeito que envolve a troca de fantasias, que foi a forma como nós fizemos com o gato e com o morcego nas animações anteriores. Por isso, dentro do meu bloco sempre, eu só preciso do bloco mova. Para fazer o peixe nadar mais devagar, é só diminuir a quantidade de passos. Da mesma forma, se eu quiser fazê-lo com que ele nade mais rápido, eu só preciso aumentar essa quantidade. Agora, preciso que ele volte quando chegar no final da tela. E como vimos na última aula, para isso podemos usar o bloco se tocar na borda volte. E para que ele não fique de cabeça para baixo, é só selecionar a opção direita/esquerda. Perfeito. Programação do primeiro peixe concluída. Agora, como falamos anteriormente, só precisamos copiar essa programação para os outros peixes e para o tubarão. E podemos fazer isso de duas formas. A primeira delas é clicar no bloco bandeira verde e arrastar esse bloco até o ator que desejamos levar esse código. Com isso, todos os blocos que estão abaixo do meu bloco bandeira verde também serão copiados. E atenção, você só deve soltar o clique do mouse quando ele estiver em cima do ator desejado. Repare que quando o mouse está sobre o ator, ele dá uma balançada. É nesse momento que você deve soltar o clique do mouse. Depois é só clicar no ator e conferir se todo o código que você arrastou está lá. A outra maneira seria duplicar o ator. Com isso, nós estaríamos duplicando também toda a programação dele. Basta clicar com o botão direito sobre ele e escolher a opção duplicar. Fazendo dessa forma, vou precisar modificar a fantasia desse peixe, que acabou de ser duplicado, e depois excluir aquele que eu havia incluído inicialmente. Após copiar o código de todos os outros peixes e do tubarão, precisamos modificar o tempo em que cada um entra em cena, a velocidade com que se movem e o local onde eles iniciarão a animação. Aqui neste caso, programei meu segundo peixe para ser um pouco mais lento do que o primeiro, se movimentando um passo ao invés de 2. E disse que ele deverá ser mostrado 6 segundos após a animação iniciar, e não 4, como no primeiro peixe. Também modifiquei o local onde ele inicia a animação, colocando um pouco mais abaixo do primeiro peixe. Agora só preciso fazer o mesmo procedimento para os outros peixes e para o tubarão. No caso do tubarão, precisamos fazer uma pequena alteração para que a música seja tocada momentos antes dele entrar em cena. No meu caso, vou programar a música para tocar 10 segundos após o programa ter iniciado. E 1 segundo depois o tubarão entra em cena. E para finalizar, colocamos a fala do mergulhador. Só precisamos calcular quanto tempo o tubarão demora para entrar em cena e acrescentar 1 ou 2 segundos. Prontinho! Com isso, a nossa animação foi concluída. A partir do momento que identificamos os comportamentos padrões dos atores, que nesse caso são os peixes e o tubarão, e então dividimos em pequenas partes o que precisava ser construído, a criação da animação ficou mais simples de ser realizada. No nosso próximo encontro falaremos sobre condicionais e lançarei um novo desafio para você. Então, até lá!